bem? Graças a Deus, né? Primeiro dia da oragem durante ficou meio perdido, né? Mas tudo bem, né? Agora dá para entender o que o Padre Leão gostava de mosquito, de mosca, né? Dá para entender. Partilhar com vocês essa manhã um pouquinho sobre nossa missão. Nossa missão, primeiro, nossa missão pessoal, e que chega um determinado momento se funde a missão do nosso movimento, para aquilo que nós somos chamados a ser. Só que a nossa missão começa, meus queridos, quando Jesus nos chama, quando Jesus ele escolhe cada um de nós. Desde, como nós sabemos, conhecemos a palavra, né? O Senhor ele nos pensou a nossa vida, nossa história, desde a nossa concepção, desde fomos gestados no ventre de Deus. Mas um texto assim que eu acho bonito, que fala muito bem do chamado para a gente entender. Então, o primeiro passo de tudo aquilo que nós somos chamados a fazer com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, começa com o nosso chamado. Vamos pegar a palavra de Deus lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 14, nós vamos ler ali a vocação dos primeiros discípulos e como Jesus chama. Jesus, a sua vida pública, praticamente toda a sua vida pública, ela foi construída, ela foi, vamos dizer assim, boa parte, Jesus, o seu ministério, ele exerceu o seu ministério ao redor, em volta do Mar da Galileia, ou do lago da Galileia. Jesus, ele morou durante muito tempo. Quando ele estava nessa região, ele ficava em Cafarnaum. Ali em volta do Mar da Galileia, hoje já somente tem ruínas nesse local, mas praticamente toda a civilização, por lá ser uma região muito seca, as cidades foram construídas, edificadas em volta desse mar, que é um lago. É um lago de água doce, mas é imenso, é lindo esse lugar. E Jesus ali até tem um lugar muito bonito, tem uma igreja construída do lado de Cafarnaum, que é em forma de um barco. Para quem esteve já na Terra Santa, já deve ter visto em forma de um barco. E no centro do altar dessa igreja tem uma cúpula de vidro. Tu olha embaixo, tem uma escavação de uma casa. Segundo, vamos dizer assim, a arqueologia, a tradição, aquela casa era a casa de Pedro, onde Jesus tem ali os quartos, divisões, a descrição, e provavelmente eram os quartos que Jesus ficava. Jesus ficava muito na casa de Pedro. Então é um lugar assim lindo, um lugar maravilhoso. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver aqui que Jesus ele começa a desconstruir. Isso o Papa Bento XVI, num livro chamado Os Doze Discípulos, ele coloca de maneira muito bonita isso. Aqui Jesus ele começa a construir, a dar forma à sua igreja. Ele começa a construir, dar forma à sua igreja, chamando aqueles que seriam, vamos dizer assim, os pilares, que seriam os seus discípulos. E ele começa a fazer isso justamente nesse lugar, na Galileia. E meus irmãos, e Jesus, quando ele nos chama, quando chama cada um de nós, ele chama com um objetivo: transformar a nossa vida, fazermos homens e mulheres novos, conhecendo todas as nossas limitações, mas com um objetivo, com uma missão.
E ali nós vemos ali no versículo, a partir do versículo 16 do capítulo 1, fala assim: passando-se ao longo do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram a rede e o seguiram. Alguns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os. Logo eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com seus empregados e seguiram. Gente, olha que lindo isso. Aqui nós vemos Simão e André. Eles eram a diferença do chamado, assim, de Simão e André para Tiago e seu irmão. A diferença aqui, Simão e André eram simples pescadores, homens simples, só sabiam lidar com as redes. Eles sobreviviam simplesmente da pesca. Agora, pense vocês, né? Ali vocês na vida diária, de repente vem um homem, faz uma proposta de vida. Jesus, quando Ele nos chama, Ele faz para cada um de nós uma proposta de vida, uma proposta de vida nova, uma proposta de nós mudarmos a nossa vida, a nossa história, independente das nossas habilidades, independente se nós tínhamos habilidades ou não, né? Aqui imagino pescadores, homens simples, talvez com sérias dificuldades em muitas áreas, mas eles aceitaram o chamado. Gente, eu lembro muito bem disso uma vez, quando eu fiz meu primeiro encontro. Assim, Jesus entrou de tal forma na minha vida que teve um determinado momento que eu repousei no Espírito. Deus me deu 3 visões durante aquele repouso. 3 visões. Uma visão que eu me vi pregando numa quadra aberta, lotada de gente. A segunda visão, eu estava entrando num ginásio para pregar a palavra de Deus. Gente, foi tão forte aquela visão que eu ouvi até a música, eu não conhecia a música, né? Uma música que diz assim, talvez os mais antigos conheçam, né? Deixa deste cansaço, esqueça tudo que te faz triste, o amor existe, está tão perto, estende a mão a teu irmão e dê um sorriso para a vida, Jesus te chama. Gente, eu aprendi essa música nessa visão, né? E uma terceira visão que o Senhor me dava, que eu estava num lugar fora do mundo pregando a palavra de Deus. Então, naquele momento que Jesus me chamou, Ele fez para mim uma proposta de vida. Uma proposta. Gente, eu partilho com vocês o quanto foi impressionante. Eu vivi realmente as 3 visões, um período assim curto, de 3 ou 4 anos, aquela visão que o Senhor tinha me dado ali, quando eu estava repousando no Espírito, que eu tinha sido batizado no Espírito Santo. As 3 aconteceram assim de uma maneira assim que eu nem percebi. Mas por quê? Porque, gente, olha só, já vou chegar nos outros 2. Simão e Pedro, quando Jesus chamou, eles não ficaram pensando assim, não, mas hoje é um dia propício para peixe, hoje vamos esperar um pouco, eu aceito mais tarde, eu vou depois, pode ser amanhã? Não, o que diz a palavra de Deus? Eles imediatamente largaram as redes e seguiram Jesus. Não ficou para depois. Eles não falaram assim, não deixa nós nos despedirmos, organizar as coisas. Não,
Eu vou organizar primeiro a minha vida, vou trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, organizar a minha vida, depois eu vou seguir Jesus. Então deixa eu tirar férias primeiro, né? Vamos tirar um mês de férias, 2 anos, vou dar um tempo na minha caminhada. Gente, não existe, olha só, não existe ex carismático. Não existe ex, gente. Por isso, gente, eu fico imaginando, não consigo imaginar pessoas que já tiveram essa experiência com Jesus e por algum motivo ou outro se afastaram. Eu imagino que deve existir uma inquietude do seu coração, uma inquietude, uma inquietude enorme no seu coração, porque já provaram a palavra de Deus. E nós? E você, meu irmão e minha irmã? O que tem te prendido para aceitar definitivamente esse chamado? E olha, a proposta de Jesus, gente, vocês acham que eles entenderam? Eles não entenderam quando Jesus falou assim: eu não quero que vocês sejam pescadores de peixes, mas eu quero que vocês sejam, a partir de hoje, pescadores o quê? De homens. Gente, eu imagino que eles não têm entendido, e eles não entenderam. Mas eles confiaram, eles simplesmente saíram seguindo. Às vezes a gente tem esse defeito, querer entender nos mínimos detalhes o que Jesus quer. Às vezes a gente tem aquela curiosidade de conhecer o início e o fim, né? Conhecer no mínimo os detalhes, ter a segurança. Não, eu preciso de uma segurança, eu tenho que entender, né? E às vezes é muito comum isso, a gente, né, nessa ânsia de querer entender, gente, a gente pede oração para o grupo inteiro, né? Pede uma palavra, e pede ainda para os outros grupos da cidade, depois para a diocese, e vai indo, né? Até que alguém diga aquilo que não é da vontade de Deus, mas aquilo que nós queremos ouvir, não é? Aquilo que nós queremos ouvir. Aí quando alguém diz aquilo que a gente quer ouvir, depois de tantas tentativas, então a gente, vamos dizer assim, não é isso mesmo, não é? Então será que nos prende? Olha só, eles eram homens simples. Ao contrário, agora vamos ver aqui, que Jesus seguiu à frente, uns poucos passos adiante, encontrou Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. A palavra de Deus, assim, para quem lê um pouquinho mais, estuda, sabe que quando fala assim, Tiago, filho de Zebedeu, cita o nome do pai porque é uma pessoa que tem um pouco mais de posse, né? Os dois primeiros não, eram simples, eram palmitãos, né? Mas aqui não, Tiago e seu irmão, eles eram filho de Zebedeu. Zebedeu era dono do pescado. Ele era dono, poderia ser dono de uma empresa de pesca, que fala assim, que eles largaram seus irmãos, seu pai e seus empregados, quer dizer, eles tinham empregados, então eles deviam ter vários barcos, eles eram donos de uma empresa, vamos dizer assim, de pescado, que fazia pesca ali no mar da Galileia. Aqui nós percebemos que Jesus não faz distinção entre, vamos dizer assim, as pessoas mais simples ou aquelas que têm uma condição melhor. Jesus não classifica quando Ele chama. Jesus, Ele não classifica. E mesmo assim, olha só, eles largaram tudo e seguiram Jesus, ficaram olhando. Eles foram em frente. Eles foram em frente. Gente, aqui, olha só, quando nós damos o nosso sim para Jesus, nós recebemos um mandato. Um mandato de Jesus. Um mandato. E ele é intransferível. Ele é irrevogável. Dito isso, né? Intransferível. Eu não posso transferir para ninguém. Eu não posso. Vou dar um exemplo muito simples, né? Às vezes a gente cai na tentação. Nós estamos quem está no nível de coordenação. Às vezes a gente nunca tem tempo de participar de nada, né? Sempre manda
alguém para substituir no seu lugar, na reunião, no encontro, na formação, né? Gente, por mais que a pessoa que vá substituir é uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, aquele servo, gente boa, o mandato não é dele, é seu. O mandato não é dele, é seu. Então, o mandato nosso é intransferível. Gente, mas aqui, se nós continuarmos, aqui nós vamos ver que, olha só, olha que coisa interessante. Jesus, ele reúne seus discípulos, chama e convive com eles assim praticamente quase 3 anos. Eles aprenderam a amar Jesus, conviviam com Jesus, mas mesmo assim a gente pode ver assim, Jesus chama a atenção várias vezes deles. Eles deram muito dor de cabeça para Jesus. Jesus chama várias vezes a atenção deles. Às vezes Jesus ia rezar, eles ficavam dormindo, né? Mais ou menos assim. Às vezes Pedro queria se intrometer na frente das decisões de Jesus, e Jesus tinha que colocar Pedro no seu lugar, né? Eles tinham assim personagem, mas Jesus insistia, e eles amavam Jesus. Só que quando vem um acontecimento, olha só que coisa bonita isso. Quando vem um acontecimento que Jesus é preso, é perseguido, é preso para ser morto na cruz, o que houve? Praticamente todos eles se dispersaram. Por mais que Jesus tenha os avisado, falado para eles que isso poderia acontecer, eles não tinham a compreensão, a visão do seu chamado. Eles não tinham entendimento, essa palavra, eles não tinham entendimento. Tanto que o único que seguiu Jesus ali e ainda negou Jesus 3 vezes foi Pedro. O que esteve sempre do lado de Maria foi Marcos. Mas eles não tinham a compreensão. Então vocês imaginam, Jesus morre, né? Tudo aquilo que eles acreditavam praticamente vai por terra. Mas aí veio o evento da ressurreição, onde que aqueles que estavam dispersos, quando Jesus ressuscita, eles voltam a se reunir. Voltam a se reunir. Mas aí Jesus, vamos lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Mas antes de Jesus, conhecendo, olha só, Jesus conhecia. Eles estavam ali, né? Imagina, né? O maior evento que aconteceu foi a ressurreição de Jesus. Mas Jesus os conhecia as suas fraquezas também. Jesus ali no capítulo 1, Jesus ele dá uma ordem para eles, porque era um momento muito difícil, nós temos que entender isso. Todos aqueles que seguiam Jesus, de uma certa forma, eles estavam sendo perseguidos. Estavam sendo perseguidos. Então, se eles eram pegos, né, em qualquer momento eles poderiam também ser mortos. Então, eles estavam com medo. Olha só. Eles amavam Jesus, eles tinham aceitado, mas eles estavam com medo, porque eles estavam vivendo sobre o temor de passar pelo mesmo sofrimento. Tanto que eles ficaram escondidos no andar superior, onde aconteceu o cenário. E Jesus ele dá uma ordem para que eles permanecessem. Olha que bonito, gente. Para que eles permanecessem em Jerusalém, porque veria, lá no capítulo 1, versículo 4, e comendo com eles, ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali o cumprimento de sua promessa e de seu Pai. E ouviste, disse ele, da minha boca, porque João os batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Né? E eles permaneceram, eles foram obedientes a Jesus. Permaneceram. Por medo e por obediência. Mas aí, meus irmãos, vem um grande evento que mudou a vida desses homens. Vem o grande evento que muda a nossa vida.
que dá sentido à nossa vida. Se nós olharmos lá, nós não vamos passar, né, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vem o evento de Pentecostes. Quando eles foram tomados pelo Espírito Santo, quando se derramou sobre eles o Espírito Santo, aqueles homens, simples homens, que eram simplesmente pescadores, uns cobradores de impostos, eram homens simples que não tinham a compreensão do chamado de Jesus tinha feito. O que aconteceu? Transformou aqueles homens simples e verdadeiros, homens cheios do Espírito Santo, em apóstolos do Espírito. Em apóstolos do Espírito Santo. O que aconteceu como consequência ao evento de Pentecostes? Aqueles homens que estavam com medo, aqueles homens que muitos deles não sabiam nem falar direito. Pedro saiu ali de dentro, eles começaram a sair de dentro daquele cenáculo, porque o Espírito Santo os impelia eles a sair. Gente, Dom Ascona, ele fala muito bem isso, ele falava assim: Pentecostes é missão. Pentecostes é missão. Não existe Pentecostes sem missão, sem vida missionária. Gente, não existe renovação carismática sem ser missão. E eles saíram dali de dentro, e nós vemos ali, Pedro saiu ali e começou a discursar, pregar a palavra de Deus, e uma multidão, milhares de pessoas começaram a se converter e a aceitar Jesus. Eram homens que já não estavam mais preocupados se iam morrer, de que forma iam morrer, mas o que eles estavam preocupados era falar daquilo que eles estavam sentindo. Eles foram tomados pelo poder de Deus, eles queriam falar de Jesus, falar da experiência, dar testemunho dessa experiência, dar testemunho. Eles foram verdadeiramente discípulos cheios do Espírito Santo, dar testemunho. E é isso que nós somos chamados a ser, meus irmãos, como renovação, como homens e mulheres. Primeiro passo é dar testemunho de Jesus, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo faz nós conhecermos essa graça do chamado missionário. Gente, por isso que nós não podemos viver para nós mesmos. Nós estamos sendo egoístas. Viver para nós mesmos. Os nossos grupos, e aonde é o nosso lugar de missão? Nosso lugar de missão, em primeiro lugar, é o nosso grupo de oração. Nosso primeiro lugar de missão é nosso grupo de oração. Nós precisamos redescobrir o nosso grupo de oração como um lugar de missão. Gente, se nós olharmos pela história do nosso movimento, quando as pessoas, escutem bem, vamos entender, abrir bem o nosso coração para nós compreendermos. Quando nós entramos, ou quando uma pessoa ela entra no nosso grupo de oração, ela quer receber Jesus, ela quer receber o verdadeiro remédio. Nós não podemos dar placebo. O que é placebo, né? Muitas vezes no postinho de saúde, em lugares, aquele é um falso remédio. A pessoa só tem vamos dizer assim, o psicológico que tomou o remédio, né? Placebo, não é de verdade, né? Só tem a sensação, né? Tomou uma coisa, a doença está ali, não tratou a doença, né? Então existe o placebo. E às vezes a gente insiste em dar placebo para o nosso corpo. Não, e nós precisamos dar o quê? O verdadeiro remédio. Gente, uma vez eu fui num grupo de oração, quando coordenava a diocese, e era um grupo de oração muito bom, né? Depois tem outra história para contar, né? Era um grupo de oração muito bom, né? E, segundo eles, né? Eu fui no grupo de oração e começou aquele grupo que vai, e som, e música, e vai, de repente assim, o coordenador chegou para mim e falou: Márcio,
aqui a gente pega leve na pregação, sabe? Porque aqui a maioria do pessoal é iniciante, né? Então pega leve, então eu vou te dar só 5 minutos para pregar, né? Falei, pega leve, né? Fiquei processando, né? Terminou o grupo de oração, né? Não peguei leve da pregação, claro, eu falei, chamei o coordenador e falei, meu irmão, falei assim, meu irmão, se você não mudar a tua visão sobre o grupo de oração, teu grupo de oração, não estou profetizando, o teu grupo de oração vai acabar. Porque esses jovens, a maioria era jovem, quando eles vêm para o grupo de oração é porque eles estão com sede. E se nós não dermos a verdadeira água, eles vão sair com sede e vão para o mundo. Nós estamos perdendo a chance de mudar a vida de Jesus, transformar a vida desses irmãos. E você está dando nada, tu não dá a palavra de Deus. Carlinhos, tá bom esse rapaz, né? Gente, dito e feito, em 3 meses, esse coordenador me chamou e falou assim, Márcio, a gente quer ajuda para reconstruir o nosso grupo de oração. Mas é claro que vai terminar, meus irmãos. Porque quando nós vemos as pessoas, elas querem receber alimento que vai mudar as suas vidas. Uma vez na diocese, acho que essa história eu até contei já para vocês, tempo atrás. Eu fui chamado para uma sabatina na diocese. Eu era coordenador novinho, tinha 25 anos de idade. Isso já faz 10 anos atrás, 11. Faz tempo. Às vezes a gente perde na matemática da idade, né? Então, eu fui chamado para uma sabatina, né? Com padres da diocese. Cara, foi uma sabatina mesmo, colocaram sentado no meio dos padres e o bispo na volta, né? Era uma diocese bem teologia da libertação, né? E aí um padre, né, me fez uma pergunta assim, né? Por que onde tinha grupo de oração jovem, os grupos de oração da Pastoral da Juventude não vingavam? E eu fazia 6 meses que eu tinha feito um encontro da coordenação da Pastoral da Juventude. Eu pensei assim, será que eu falo? Será que eu falo? Mas nessa hora não tem jeito, né, gente? A gente tem que falar. Falei, eu sei por quê. Quando eu falei assim, só que eu quero pedir autorização do meu bispo. O bispo para mim também para falar. Dom Laurenço falou assim, pode falar. Né? Falei, ó, eu fiz um encontro da coordenação da Pastoral da Juventude 5 anos atrás, que no primeiro dia, na sexta-feira à noite, eram coordenadores. Os jovens, os meninos corriam pelado de um quarto para o outro. Não teve um momento de espiritualidade no encontro. O único momento de espiritualidade foi na sexta-feira à noite, antes de sair para um bar para tomar e todo mundo encher a cara. Onde que cada lugar se adorava. Um lugar o Deus céu, outro Deus terra, Deus do mar, espiritualidade. Falei, no domingo eu vim embora, né? Falei, os jovens eles vão para o grupo da renovação carismática porque quando eles entram ali, eles recebem aquilo que eles foram buscar. Eu falei, gente, isso não é uma realidade na pastoral no Brasil, falando dessa diocese daquele tempo, 10 anos atrás, tá? Gente, no outro dia o bispo destituiu toda a pastoral de juventude, né? Até hoje eu sou conhecido como aquele, claro, hoje voltou, tem um trabalho muito bonito, santo, né? Mas até hoje eu sou conhecido como que destruiu, né, a pastoral da juventude, né? Gente, é isso que nós somos. Então, o nosso primeiro lugar de missão é nosso grupo de oração. É nosso grupo de oração. Gente, nós tínhamos um trabalho tão bonito assim. Lá em Foz, às vezes eu fui coordenador de 5 anos da renovação, e lá cada grupo a gente percebia que tinha uma característica. Uns deles trabalhavam mais na questão social, tinha grupos que tinham trabalho social muito forte, com crianças, com idosos. Tinha grupos que tinham mais uma tendência, vamos dizer assim, um outro trabalho específico, mais de cura, de libertação,
né? Cada um na identidade carismática, e eles desenvolveram muito bem isso, e isso potencializava, vamos dizer, o carisma naquele grupo de oração. Era uma coisa muito interessante. Mas, a partir do nosso grupo de oração, nosso grupo de oração, olha só que interessante, ele precisa ser uma fábrica de santos e um celeiro de missionários. O nosso grupo de oração, se ele está cheio da graça de Deus, está cumprindo a sua missão, está vivendo plenamente o Pentecostes, precisa ser uma fábrica de santos e um celeiro de missionários. Primeiro para a nossa realidade, depois, quem sabe, para o mundo. Até na Escola Nacional de Formação você tem uma frase assim, quando eu falava sobre missão, eu falava assim: qual é o seu Marajó? Ficou conhecido nessa frase: qual é o seu Marajó? E aqui eu faço uma pergunta para nós. O Marajó é a casa de missão, que a oração tem lá no Marajó, missão linda, lá junto com o Moscona, hoje tem em Uganda também. Mas qual é o nosso Marajó hoje? O nosso Marajó pode ser a escola do nosso pai, mas qual é o nosso Marajó? O nosso Marajó pode ser as casas das famílias que nós precisamos evangelizar. O Alberto me falava, compartilhava um projeto tão bonito. Qual é o nosso Marajó? Às vezes a gente acha que para ser missionário tem que pegar um navio e atravessar todos os oceanos para ser missionário. Alguns têm esse chamado, mas boa parte de nós não tem esse chamado. Não tem esse chamado. E agora, meus irmãos? E nós? Qual é o nosso chamado? E nós? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa terra de missão? Pessoal, começa a nossa missão pessoal, do nosso grupo de oração. Por isso nós vamos assim pedir essa graça desse grande Pentecostes no final dessa manhã. Esse grande Pentecostes para nós compreendermos, vamos dizer assim, a nossa missão, aquilo que nós somos chamados a ser. O Papa João Paulo II, né, uma frase tão linda, né? Ele falava assim: rosto e memória de Pentecostes. O santo, né, João Paulo II. Rosto e memória de Pentecostes. Qual que é o rosto de Pentecostes? Nós. A nossa vida, fazer memória a Pentecostes. O nosso jeito de ser memória a Pentecostes. A única capaz de implantar o que é a tão sonhada civilização do amor. A civilização do amor. Gente, não é por nada que o mal fica irado com nós. Para tentar nos ludibriar, distrair, enfraquecer, deixarmos frustrados, doentes, porque Ele sabe que nós podemos trazer muitas almas para Jesus. Muitas almas para Jesus. Vou contar uma experiência que a gente viveu em 2010. 2010, quando coordenava o Ministério Jovem, Rio de Brasília, nós organizamos uma missão no Rio de Janeiro. Uma missão nas favelas. E um grupo de jovens foi fazer missão na favela da Maré. A favela da Maré. E foi um grupo de Tocantins. Sabe aqueles meninos assim, de fogo, sem medo, cheios do Espírito Santo, sem medo de nada. E lá, e a gente, na favela da Maré, assim, que tem autorização para entrar. Então tinha o padre Giovanni, que ele tem uma casa lá, ele deu o nome para os traficantes da equipe nossa que ia subir, a gente recebeu a autorização, então de uma certa forma nós éramos protegidos, né, para entrar. Mas lá assim é comum, existe um poder paralelo, que não é o poder do governo, é um poder paralelo, né, onde o tráfico cuida de tudo, né, da saúde daquele povo, da educação, é ele que cuida, é um poder totalmente paralelo. Então é como armas subindo, armas descendo, mulheres assim bem sem roupas, despidos de roupa, né?
despidos de roupa, né? Um negócio bem, bem complicado. E aqueles jovens, eles foram para essa favela fazer missão. E o padre Giovanni, a mãe de um dos chefes do tráfico da Maré, era uma senhora que participava da missa da comunidade lá do padre Giovanni. E essa senhora, quando esses meninos foram fazer missão, essa senhora falou para eles, essa mãe falou assim, que ela gostaria que rezasse para o seu filho, que era chefe do tráfico. Né? Os meninos na hora, né? Sim, né? E os meninos tem um lá, o Gleison, que é lá do Maranhão, um cara moreno desse tamanho, cara, uns 3 de 20, professor de educação física, né? Então, e foram lá, só que o que aconteceu? Tinha que ser na hora que ele quisesse. Então chegou um determinado horário, lá no padre Giovanni, chegou um monte de cara armado no carro, pegaram, colocaram eles dentro do carro, capuzinho na cabeça, e levaram para uma casa, né? Uma casa. Entraram nessa casa, né? Aí tiraram as vendas, né? Dentro de uma casa da favela, assim, cheio de armas, metralhadora, tudo que é lado, né? Tinha 2 homens dentro da casa, 2 do lado de fora e fora espalhados. Imagina a cena, né? Ficaram 1 hora esperando. De repente chegou, vocês imaginam, um jovem de 24 anos. Chegou com as armas, né? Eles mostram o poder das armas, né? Ele chegou, tirou 3, 4 revólveres da cinta, colocou na mesa, né? Falou assim: olha, minha mãe insistiu muito, mas eu quero receber oração, né? Porque eu quero sentir Deus. Gente, imagina, olha, aquele cara forte, né, do ministério, né, com os olhos na cabeça, eu pedi. Gente, ele foi batizado no Espírito. Aí, quando terminou a oração, ele falou assim: eu quero largar essa vida. Só que largar a vida para ele não é fácil, porque eles têm que sumir, tem que trocar de documento, identidade, né? Sumir, não é sair do Brasil, né? O padre Giovanni, ano passado, me contou que ele foi embora, ele sumiu. Ele foi começar a sua vida em outro lugar, porque foi batizado no Espírito. Né? Olha o que o Espírito Santo nos leva a fazer. Gente, se não é um carismático, ninguém faria. Quem enfrentaria um perigo desse? Gente, eu monitorando eles com o meu coração na mão. Com o meu coração na mão, lá no QG, né? Coração na mão, esperando a hora deles voltar, né? E que vai que dá louco um cara desse, dar uns tiros nos meninos, né? E como que eu vou justificar isso perante o movimento, as mães, né? Alguns já viram. Gente, mas se não é um carismático, gente, Jesus nos leva a viver e fazermos experiências que talvez, vamos dizer assim, sobre a razão normal nós não faremos. É isso que nós somos chamados como renovação. É esse o nosso chamado, gente. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar dando o quê? Placebo. Placebo para o nosso povo. Por isso, meus irmãos, batismo do Espírito Santo e comodismo não combinam. Por isso, meus irmãos, batismo do Espírito Santo, e vamos dizer assim, vou levar a minha vida assim normal. Normal, ser uma pessoa normal não serve. Viver, ser cheio do Espírito Santo e viver somente buscando a minha vida, as minhas coisas, a construir somente os meus bens. Deus vai dar a graça para nós fazermos tudo isso, mas viver a minha vidinha no meu mundinho, isolado numa ilha, dentro de uma bolha, né? Isso não basta, meus irmãos. Jesus espera muito mais de cada um de nós. Primeiro a nossa vida, o nosso filho. Não estou dizendo assim que Jesus vai fazer, talvez viver uma experiência dessa, ou mudar de mundo, mudar de cidade, mas é colocar o nosso sim, a nossa vida
com tudo aquilo que Deus nos deu à disposição para que o Espírito Santo faça na minha vida. Faça na minha vida. Mude na minha vida. Por isso, queridos, nós estamos no momento da nossa vida, da nossa caminhada, que o nosso barco está no mar, sem vela, sem aquele, como é o nome? Remo, até que dirige o barco lá, o Leme. Esse barco sou eu. O mar é Deus. Não dá mais para mim. Não é? Gente, é tão lindo isso, porque é um barco sem vela, sem leme, é totalmente submisso a Deus. Cara, às vezes muda o clima, vem o vento, vem a tempestade, as ondas, né? Está lindo. Mas esse sou eu. Mas eu quero concluir assim, esse encontro dizendo assim, meus irmãos, nós estamos num momento da nossa vida, da nossa história, que talvez a gente é tentado voltar para casa. Mas não mais. Tudo aquilo que tu viveu já não tem mais como voltar para casa. Toda a experiência que você já teve com Jesus, não tem gente como voltar para casa. O teu chamado não tem mais como voltar atrás. O teu sim é irrevogável, não tem mais como voltar atrás. Por isso quero te convidar a se fechar os teus olhos. Feche um pouquinho os teus olhos, a música vai cantar essa música. Você vai deixar o Espírito Santo trabalhar isso no teu coração. Mas pra voltar, o barco está em alto mar. Só escute. Não dá. Mas pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. O vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. O Espírito Santo quer recordar no teu coração, meu querido, meu querido. O dia que Jesus te encontrou lá no mar da Galileia, da sua vida. Aquele dia que Ele olhou para ti e fez como fez para aqueles simples homens pescadores. Um convite, um chamado. O dia que Ele estendeu a mão para você, e se ainda você não viveu essa experiência com Jesus, Ele está te dando a graça de você viver pela primeira vez. E para nós que já tivemos essa experiência, Jesus quer reviver essa experiência contigo. Ele olha para ti, para os teus olhos, para o teu coração. Estende a sua mão. Fala o teu coração, dizendo o teu nome e fazendo um convite
para você seguir e um convite em primeiro lugar para estar com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele. Jesus não se importa, não olha para a condição que estamos. Ele não olhou para a condição que estávamos ou que estamos hoje. Mas Jesus, Ele quer renovar esse chamado, esse convite. Para você, quem sabe, meu irmão e irmã, que tem refletido muito sobre isso. Se vale ou não vale a pena. Pensando até mesmo em dar um tempo, ou condicionando algumas coisas, para você continuar caminhando. Jesus, Ele olha para ti. Ele fica os olhos em ti. Fala como ama em primeiro lugar. Mas Ele diz: filho, filha, me segue. Filho e filha, eu não abro mão de ti. Filho e filha, eu quero a sua vida para mim. Filho e filha, deixa eu conduzir a tua vida. Filho e filha, deixa eu te carregar no colo. Filho e filha, eu quero, vamos juntos construir a civilização do amor, implantar o meu reino. Me segue. Eu quero te convidar a você ter essa ousadia. Estender e aceitar esse convite. Para muitos, o Senhor está dando a visão da terra prometida, a visão da tua missão, do teu chamado, daquilo que tu precisa e quer ser, aquilo que Deus e Jesus quer que você seja. Eu te bendigo isso, Jesus, por isso. É Jesus te dando entendimento. É Jesus mostrando para você o quanto valeu a pena todos esses anos de caminhada. Mas que hoje é um recomeço. É um começar de novo. Que hoje é uma inauguração de um tempo novo, de chuva do outono e da primavera, que vai se derramar abundantemente na tua vida, no teu grupo de oração. Por isso não dá mais para mudar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra pegar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente.
coordenador de grupo de oração, pega as suas ovelhas aqui dentro mesmo. E vai fazer, eu quero que você convide a cada um a seguir Jesus. Chama eles assim, pode ser em grupinhos. Você vai convidá-los a eles aceitar essa missão tão linda de seguir Jesus. Ser um apóstolo do Espírito Santo. Pega aqui os. Não fique em pé, só um coordenador. Fique em pé e vai indo um a um, vai chamando, andando pela mão, igual a gente fez ontem à tarde. Aí depois desse momento nós vamos pedir uma grande infusão do Espírito Santo. Junto no teu grupinho, sem sair. Nós temos pouco tempo. Convida esses irmãos, vamos seguir Jesus. Aceita o chamado, vamos começar de novo. Recomeçar. E quando você fizer isso junto com eles, comece a pedir um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes. Chega você agora,